podia ter trabalhado em empresas fantásticas e eu optei para a empresa da família. Eu me formei, eu trabalhava no Pactual, no BTG Pactual. Eu me formei e eu queria fazer análise de empresa. Eu queria trabalhar numa coisa que chama buy side, que é a parte da gestão de investimento, que você analisa as empresas e você investe o dinheiro dos seus clientes em nome deles. E eu era fascinado por isso, eu me considerava assim muito bom em tudo que eu fiz a minha vida inteira. Eu estava numa área no BTG que eu não gostava tanto. Eu falei, cara, vou sair daqui, isso aqui tá um saco, não aprendo mais nada e vou buscar um emprego, numa asset, numa gestora, fazendo análise de empresa. E fiquei 8 meses no mercado tentando entrar nesse negócio e não consegui emprego de jeito nenhum. Então é engraçado como, às vezes, uma situação que às vezes parece muito ruim no curto prazo acaba levando para uma história dessa aqui que tem vários pontos interessantes, porque a minha ida para a empresa da família veio de eu estar em casa, desempregado, vamos colocar assim, tentando entrar nas assets e vendo o meu padrasto e a minha mãe terem conversas muito duras dentro de casa porque a empresa não estava indo bem. Falei, cara, não aguento mais ficar aqui sem fazer nada, enquanto a empresa está afundando eu vou lá ajudar. E aí o resto é história, mas não foi tão linear assim, não é tudo tão pragmático e pensado. É muito mais você saber conectar os pontos que vão aparecendo para você do que você entender, eu estou aqui, eu vou chegar aqui, vai ser uma linha reta. Então, eu acho que tem um pouco disso aí também. E a Lince e a Lince Rádio, elas são spin-offs de áreas que deram muito certo dentro da Lince. A Lince é uma empresa de instrumentação industrial, a gente fabrica equipamentos para medição de nível, densidade, pressão, temperatura, vazão, todas as grandezas físicas que você controla dentro de uma indústria. E a gente fabrica e vende esses equipamentos. Por conta de certas tecnologias que a gente usa na fabricação dos equipamentos, a gente precisava de uma parte de consultoria regulatória em radiação nuclear muito forte, e esse nosso fornecedor era horrível, horrível. Ele cobrava uma nota da gente, uma fortuna, e não prestava um serviço bom. Eu falei, cara, cansei desse cara, vou começar a fazer isso internamente. Fiz internamente, a partir do momento que eu fui bem sucedido fazendo para mim, eu falei, cara, esse fornecedor é uma empresa grande, ele tem um mercado, eu faço muito melhor do que ele, eu vou chegar e vou oferecer isso para o mercado. Fiz um spin-off, tirei a área de dentro da empresa, abri para o mercado e deu muito certo. E a Velar Mídia nada mais é do que isso mais uma vez. A forma que eu levantei os negócios da minha família foi com marketing digital. Nos meus primeiros meses dentro da empresa da família, eu cancelei as verbas inteiras de marketing que iam para feiras de exposição, catálogos impressos e todas as outras formas de marketing que você pensa tradicional. Cancelei tudo isso, contratei um designer e um cara de web design para fazer as estratégias digitais que eu achava que davam certo. Era o que eu olhava as empresas de tech, as empresas que estavam mais na ponta da lança, assim, em termos de comunicação. Era o que eu olhava elas fazendo e falei, cara, não tem nenhum motivo para que isso não possa dar certo na indústria. E aí eu fui o primeiro a fazer isso na indústria brasileira, marketing de conteúdo, estratégias inbound para uma empresa de engenharia, isso tem 4 anos, e deu muito certo mais uma vez. E agora a Velar Mídia, eles contaram de um ponto de vista muito da marca pessoal, mas a Velar Mídia nada mais é do que o spin-off dessa área de marketing, onde a gente está oferecendo essas estratégias para o mercado agora. O que você acha que você fez diferente do que a sua família já estava fazendo na Lince, que foi o que evitou a falência e fez ela crescer esse percentual de 300% em 3 anos? Qual foi o seu diferencial nessa gestão? Vou tentar falar de uma forma estruturada, porque é impossível apontar uma coisa só que cause uma trajetória dessa. Isso é quase ingênuo de você pensar que você mudar um parafuso vai explodir uma trajetória. Então, a primeira coisa foi gerir as pessoas por contexto e não por controle. E o que eu digo quando eu falo contexto versus controle? Eu acredito profundamente em você dar para as pessoas a ideia do todo. Então, por que você está tentando fazer aqui? O que essa empresa é sobre? Qual é a missão aqui? Mais uma vez, missão é uma palavra muito batida, então quero usá-la com muito cuidado aqui. Mas é muito mais você explicar para as pessoas o que vocês estão tentando construir e o que é o resultado ideal, e depois você dá autonomia para essa pessoa chegar lá da maneira dela. E você não julgar as pessoas contra benchmarks idealistas de como você faria aquilo. Então essa é uma mudança radical do que era feito antes para o que eu apliquei lá dentro. Isso é um. Isso me deu escala. Eu acho que a maioria das pessoas que não consegue crescer uma empresa não cresce porque quer julgar os seus funcionários a um benchmark ilusório da forma que o fundador faria ou que o gestor faria. E não é assim que funciona. Então essa é a primeira coisa, gestão por contexto e não por controle. A segunda coisa, sem dúvida nenhuma, foi entender que toda vez que você está falando de marketing, você está falando de contar uma história para alguém. E não importa o quão bom o seu produto é, o quão bonito você é, o quão
empático ou quão bacana é a sua mensagem, a primeira coisa que você precisa quando você está falando de marketing é que alguém preste atenção em você. Não adianta você fazer o pitch da sua vida se não tem ninguém olhando na sala. Então não adianta você ter uma peça de comunicação perfeitamente estruturada se não tem ninguém prestando atenção naquilo. Então, o que eu via, desde moleque inclusive crescendo, eu ia nessas feiras e eu via que estava lá o stand, centenas de milhares de reais ali, e ninguém olhava aquilo, entendeu? Ou então, pelo menos, eu gosto de olhar essa atenção das pessoas dentro de um espectro de oferta e demanda. Tipo, para aquele investimento, quanto é que eu estou pagando para cada um desses olhares olharem para mim? E procurar lugares onde essa atenção esteja mais subvalorizada. E na minha visão, estava muito claro que era nas mídias sociais. Porque Facebook Ads, Instagram Ads, LinkedIn Ads, todas as plataformas de publicidade digital são marketplaces. O que é um marketplace? Um marketplace é um lugar onde compradores encontram vendedores. E o preço desse encontro é dado por dinâmicas de oferta e demanda. Quanto mais gente olhando dentro de um ambiente, de um feed, de um Facebook, maior é o estoque que está ali. E quanto mais gente anunciando, maior é a demanda. Então, a maneira que eu gosto de pensar é que quanto mais gente tem num feed de Facebook e tem menos gente anunciando ali, mais barato é essa atenção. Só que as pessoas eram muito céticas. Eu conversava com os pares de mercado que eu tinha e, cara, que Facebook para vender instrumentação industrial? Você está maluco? O seu cliente não está no Facebook. Se você me falar que é LinkedIn, talvez eu até acredite, mas não está lá tanto. Isso não funciona para a indústria, isso não funciona para produtos mais sérios. Se você quiser vender sapato, tudo bem. Se você quiser vender camisa, tudo bem. Mas para máquinas e equipamentos, isso não vai funcionar. E isso é um erro de concepção, porque os dados mostram que essas pessoas estão no Facebook. Então, a primeira coisa foi reorganizar a forma como eu gastava a verba de marketing para procurar lugares onde a atenção era subvalorizada ao invés de supervalorizada. Se eu quisesse colocar um anúncio de página inteira na revista do meu setor, eu ia pagar 15, 20 mil reais. Em compensação, com 15, 20 mil reais, meu irmão, eu impacto mais de 6 milhões de pessoas num feed de Facebook. Você entendeu? A conta não fecha. Então, a segunda coisa foi que eu tirei o dinheiro inteiro dos lugares onde a atenção é cara e botei o dinheiro onde a atenção era barata. E a terceira coisa, eu acho que foi quase que uma bênção, porque eu fiz isso sem querer e acabei descobrindo que era a forma certa. O meu processo para produzir conteúdo para a internet não foi tão linear. Eu não falei, vou produzir conteúdo e vou espalhar para os meus clientes e educar eles sobre o que eu faço. Não foi assim. Eu estava na empresa e quase que o conhecimento inteiro do negócio e do produto estava na cabeça do meu padrasto. E eu tinha um time de vendas muito mal treinado. E o meu objetivo no começo foi sugar o conhecimento da cabeça do meu padrasto, transportar isso para materiais internos para poder treinar as pessoas. Só que no meio desse processo eu percebi que o que eu estava fazendo era sugar o conhecimento dele para treinar os meus vendedores, para os meus vendedores treinarem os clientes. E chegou um momento que eu falei, cara, eu não preciso desse middleman aqui, eu posso ir direto. Então, o meu conteúdo nasceu com uma pegada educacional e não uma pegada de venda. E é isso que funciona nas mídias sociais. Porque o que acontece é que nos últimos 10 anos a gente passou de um ecossistema onde nós éramos consumidores de conteúdo para também sermos produtores de conteúdo. Então, quando uma peça da minha empresa está num feed de Facebook, ela não está competindo só com outras empresas parecidas com a minha. Ela está competindo com um gatinho fofo, com um bebê rindo. Eu juro por Deus, parece brincadeira, mas é verdade. Ela está competindo com um meme, cara, do Bolsonaro, com a última gafe da Dilma. E se eu não for tão interessante ou mais que aquilo, eu vou perder dentro daquele ecossistema. E a forma de você ser interessante é você gerando valor para as pessoas. Você pode gerar valor por entretenimento, que é um meme ou uma gafe da Dilma. Você pode gerar valor trazendo um conhecimento que aquela pessoa valoriza. Mas uma coisa que eu te garanto que não gera valor é a sua brochura com a foto do seu produto e dizendo quanto custa. Então, a forma que nasceu a minha veia de produção de conteúdo foi diferente porque ela nasceu para educar o meu time. E aí, quando eu traduzi isso para o ecossistema digital, deu muito certo. Então, foram mais ou menos essas três coisas. Primeiro, a gestão por contexto e não por controle. A segunda, reconhecer onde a atenção está subvalorizada e onde a atenção está supervalorizada e colocar o meu dinheiro inteiro onde ela está subvalorizada. E a terceira foi entender como funciona a dinâmica nas mídias sociais de produção de conteúdo, que se você chegar com um DNA de vendas, você perde nesse ecossistema. Eu não ensino ninguém característica de produto. Zero. Assim, eu podia estar pouco me lixando se o meu vendedor sabe que a entrada de comunicação é 4A20 Hart, Profibus PA ou Foundation Field Bus.
o que eu treino as minhas pessoas é entenderem quais são os problemas típicos que um cliente que a gente atende tem. Então, se você está falando de uma cimenteira, você pode falar de medição de silo de clinker, de silo de cal, saída do forno, saída do britador. Tem várias aplicações que são críticas dentro da indústria. Então, o que eu treinava o meu time, que era o que eu suguei da cabeça do meu padrasto, era aonde estão os problemas numa cimenteira e como é que você resolve eles. É colocando uma chave de nível, é colocando um densímetro, colocando uma balança dosadora. Então, esse era o treinamento. Então, na hora que eu traduzi isso para um conteúdo online, o que se traduziu, o meu cliente da cimenteira olhava lá e via como resolver os problemas dele, não a descrição do meu equipamento. Mas nos últimos 4 anos, de fato, houve uma inundação de conteúdo. Se você pensa 5 anos atrás, não era tão poluído quanto é hoje. E a gente teve que ir se ajustando. E mais uma vez, é um processo eterno de ajuste. Tem peças que eu lanço até hoje que dão errado. Mas o fantástico sobre a internet é que com 6 horas de campanha, você sabe que já está dando errado, você pausa aquela e você mete a sua verba na outra que está com ROI melhor. Então, hoje em dia, a gente tem tanto peças tão específicas assim, que é o que, mais uma vez, não sei qual é o conhecimento de marketing que a turma tem, mas é o que a gente chama de fundo de funil, que é quando no funil de marketing você pode caracterizar em topo, meio e fundo. Um funil de fundo é uma peça de conteúdo super especializada sobre algum tema. Um meio é uma coisa um pouco mais generalista e o de topo é uma coisa bastante generalista. Então, a gente opera peças desses 3 tipos e de uma maneira inteligente, na ordem que elas são expostas, para que possa educar as pessoas ao longo de uma jornada. Mas sim, já emitir conteúdos tão específicos assim. Mas nas mídias sociais tende a não ser assim. Porque a forma que a gente opera, a gente usa conteúdos um pouco mais simples para chamar a atenção. Quando o cara acessa um conteúdo desse, a gente põe cookies neles e a gente faz campanhas que a gente chama de retargeting para servir peças de conteúdo mais elaboradas depois. Então tem todo um processo técnico por trás de como você introduz uma peça técnica. De uma existência de criar uma empresa em uma área totalmente diferente. Qual desses processos você considerou mais desafiador? Com certeza uma área totalmente diferente, mas eu queria chamar a atenção para vocês de uma das teses que eu respiro. E mais uma vez, olhem o que eu faço. Eu até agora não dei um passo para uma área tão longe assim. A Velar Mídia, elas são os meus 14 funcionários de marketing que já existiam debaixo de uma outra estrutura. Eu já nasci com 2 clientes. Então, muito das teses que eu pratico é praticidade. Eu acho que várias pessoas vão perder no jogo do empreendedorismo porque elas são sonhadoras demais, elas não mesclam o sonho com algum quê de praticidade. Onde você tem uma vantagem assimétrica em relação às pessoas, onde o seu networking é mais forte, onde as suas competências são melhores, onde o seu time é um pouco melhor. Então, por exemplo, quando eu fiz o spin-off da Lince Rádio, o que aconteceu é que eu peguei competências internas minhas e ofereci para o mercado. A Velar Mídia é mais ou menos a mesma coisa. Então, eu estou sempre buscando qual é o path of least resistance para fazer o que eu quero. E o que eu estou fazendo agora na Velar Mídia, que é marketing inbound, que é produção de conteúdo, não é o meu endgame. Então, a forma que eu penso em navegar isso é sempre procurando como é que eu dou o primeiro passo para depois chegar na minha visão maior. Que, por exemplo, a minha visão maior é aniquilar com o modelo de empresa, agência de publicidade e produtora. Eu acho que não faz sentido isso. Hoje em dia, a quantidade de valor que o cliente extrai usando uma agência de publicidade grande, cara, é cerca de 20% do que ele coloca, porque tem 3 intermediários nesse processo. Então, a minha visão maior é substituir o modelo de agência tendo uma empresa capaz de tanto produzir quanto distribuir o conteúdo direto no cliente. Não tem mais o cliente que vai numa agência, que contrata uma produtora, que repassa para a Globo e só chega um pedacinho desse valor no cliente. Só que isso eu ainda não tenho escala para fazer, então eu não abro uma empresa para fazer isso. Eu abro uma empresa onde eu posso dar o primeiro passo agora para começar e aí eu vou tentando navegar para onde eu quero. Então, mas com certeza é muito mais difícil você abrir um negócio onde você não tem vantagem assimétrica nenhuma em relação aos outros. Mais do que satisfeito. Eu acho que a quantidade de talento bruto que a gente tem no Brasil é um negócio alucinante. Eu até contar um caso específico semana passada ou 2 semanas atrás. Eu estava precisando de mais um videomaker lá na produtora. E eu literalmente peguei o meu celular, apontei para minha cara e falei assim, aí, alguém no Rio de Janeiro é ninja em edição de vídeo e está a fim de trabalhar na Velar Mídia? Eu recebi mais de 170 respostas.
Então, e várias delas eram pessoas com portfólios alucinantes, pessoas com trabalhos belíssimos. Então, eu não sinto, principalmente na parte criativa, eu não sinto shortage de mão de obra. E até traduzindo para a parte de engenharia, esses últimos 8 anos que as pessoas chamaram de crise e que eu cresci pra caramba, cara, eu contratei alguns dos melhores profissionais do mercado porque eles não tinham oportunidade em outros lugares. As empresas fizeram downsizing, vem do conselho que tem que reduzir o orçamento da área em 30%, isso se traduz num corte de headcount de 17 pessoas e é quase que arbitrário. Cara, vão pessoas muito boas. Então, nesse período de crise, eu contratei muita gente boa que estava à disposição no mercado. Eu acho que a maioria dos gestores que entram num argumento dessa ordem assim, toda vez que você culpa os outros, eu entendo que é porque você não quer resolver o problema. Então, eu tenho encontrado muita mão de obra boa no mercado, sim. Qual é a maior dificuldade quando se abre uma empresa? Vender. Cara, eu acho que é a única dificuldade. Eu converso com muita gente de startup aqui no Rio. Do advisory para algumas, inclusive, e eu acho que as pessoas, quando participam de uma aula de empreendedorismo, leem um livro, eles se apaixonam pelo lado do ideation, né? De como você gera a ideia, como é que você chega num modelo que talvez dê certo e depois você faz uma síntese, coloca um canvas, estrutura todas as áreas de valor, tudo isso tem muito valor. A Lince Rádio nasceu de um canvas, a Velar Mídia não, mas a Lince Rádio nasceu de um canvas. Chamei várias das pessoas-chave do meu lado para fazer um brainstorming de umas 2, 3 horas e nasceu a Lince Rádio ali daquela reunião. Tem as fotos, tem o vídeo, tem tudo. Super legal olhar para trás. Mas eu acho que as pessoas ignoram que depois desse processo gostoso todo, cara, você tem que colocar a cara na rua e escutar várias vezes que o seu negócio não é bom o suficiente. E a maioria das pessoas não está preparada para isso. Cara, hoje em dia, não tenho vergonha de falar. Eu estou ganhando muito dinheiro. E porque eu abri a Velar Mídia, eu preciso me submeter a pessoas que, teoricamente, não têm 5% na escala de, vamos chamar de sucesso que eu tenho, e dos caras me falarem que não, vocês não são bons o suficiente para fazer isso, não. Então, precisa ter um DNA especial para você querer passar por esse processo, onde você toma 700 nãos até ganhar um sim e outro sim, e depois mais 300 nãos. Então, eu não tenho a menor dúvida do que é mais difícil, é você tocar a parte comercial. E todas as startups que eu falei até hoje que não existem mais foram as que negligenciaram a importância do comercial. A história que como é que a Lince Rádio nasceu? Ela nasceu de um canvas. Mas como é que ela pegou no tranco? Eu não tinha nem funcionário. Eu vendi os meus primeiros serviços, eu era um website feito no Squarespace. Fiz um website no Squarespace, coloquei um portfólio lá, e comecei a ligar e marcar 300 reuniões para saber se as pessoas se interessavam por aquilo. Eu lembro que eu vendi 3 ou 4 serviços antes de contratar um técnico para executar aquele negócio. Esse é o espírito. Então, idem em todas as outras coisas que eu fiz. Eu vou te dar mais um exemplo agora. A gente está agora, mais uma vez, uma coisa um pouco técnica, mas a gente está abrindo um depósito de rejeitos radioativos no Brasil agora, que é uma coisa que não existe. Para poder armazenar todos os rejeitos radioativos da exploração de petróleo. Mais uma vez, o depósito não existe. Não existe obra. Mas eu passo 3 dias da minha semana, né, nos últimos 2 meses, in and out dos prédios de todas as petroleiras e das operadoras de ativos offshore, vendendo o conceito. Eu não tenho depósito. Mas eu sempre falo, olha só, está aqui o planejamento, esses são os benefícios, isso vai cortar a tua linha de custo assim, vai te cortar a tua linha de risco assim, isso te interessa? Quer jogar junto? Não tenho projeto, é um projeto de milhões, eu não tenho a liquidez no meu bolso agora para fazer, mas está saindo do papel. Então, mais uma vez, Steve Blank, get out of the building, é o único jeito. E eu tenho empatia pelas pessoas que querem atrasar isso, porque, cara, é a parte difícil. Sentar e fazer um brainstorming com seus amigos sobre o que vocês vão construir daqui a 10 anos é muito gostoso. Mas isso não põe dinheiro no bolso de ninguém. Quando você vende esse conceito, você mais ou menos calcula quantas pessoas aceitariam isso e aí você constrói ele mesmo, assim? Sim, depende do produto que você está falando. Esse, por exemplo, nasceu de uma demanda. Toda vez que eu ia vender um certo serviço dentro das empresas de óleo e gás, elas me perguntavam, pô, vocês fazem armazenamento de rejeito também? Vocês fazem armazenamento de rejeito? Então, mais uma vez, da metodologia de você testar o mercado. Eles já vieram comigo para mim com isso pronto. Mas é fundamental você
na hora de planejar um negócio, tentar entender qual é o tamanho potencial. Mas não se iluda por esse número, porque na planilha você vai calcular lá que, vamos supor que você quer lançar uma pasta de dente, que tem 200 milhões de brasileiros, o nível de produto que você vai lançar, só 20% pode comprar, então você tem um mercado potencial de 40%. Se você pegar 10%, significa que são 4 milhões de pessoas que compram pasta de dente uma vez por mês, 4 vezes 12, 48 milhões de pastas de dente por ano, cada pasta de dente é R$10, 480 milhões de receita, e eu quero ter 10% desse mercado e a minha empresa vai vender 48 milhões. Não. Tipo assim, não é assim que o mundo funciona. É tipo, isso aqui é muito bonito para você entender aonde você pode chegar. Mas, cara, para você pegar um 0,5% desse mercado, 1% desse mercado, 0,2%, é nisso que eu estou interessado quando eu converso com uma startup. Qual é o seu plano que vai te fazer pegar esse 0,1? Não quero saber o tamanho do mercado. Como é que você pega esse 0,1? Como é que você pega esse 0,2? Então, é nisso que eu preciso que as pessoas que eu converso fiquem obcecadas, porque o número todo mundo calcula. E parece muito bom quando você faz os benchmarks com o mercado e você sonha, mas é como você vai pegar aquilo que faz a diferença. E se eu posso deixar mais um pedacinho de informação para vocês que faz toda a diferença na minha execução, é você tentar no começo não extrair todo o valor dessa equação. Então, por exemplo, se você poderia operar uma margem de 40% no cara, opera 10, opera 5, opera 0. Eu tenho uma reunião com alguns candidatos na eleição agora de 2018 para eu fazer as marcas pessoais dele ao longo dessa semana. E nesses casos, eu não quero ganhar dinheiro nenhum. Eu só quero os casos de sucesso. Eu não estou preocupado com o retorno de curto prazo, porque eu sei muito bem onde eu quero chegar e eu sei que se eu fizer um bom trabalho, cara, isso vai gerar um boca a boca desproporcional que vai me trazer uma quantidade de demanda, assim, que vai me permitir não ter que caçar os clientes. Então, eu não ser focado demais em ter o retorno de curto prazo, em otimizar o negócio para aumentar o boca a boca e não o dinheiro no teu bolso no primeiro ano. Você tem uma visão muito estratégica de cada setor que você faz parte. Da onde surgiu essa visão estratégica, ainda mais na área de marketing, que você não estudou isso na faculdade, não. Né? Você era aluno de economia. Sim. De onde veio todo esse conhecimento de marketing? Curiosidade. Acho que curiosidade é a palavra que me define. Mais uma vez, eu assumi à frente da empresa com 23 anos, eu não sabia nada de bosta nenhuma. E foi a curiosidade que me moveu dos 20, hoje em dia, até delicado eu falar isso, mas tem 1 ano e meio que eu não leio nenhum livro. Mas dos 23 aos 26, eu li mais de 300 livros, eu lia mais de 100 livros por ano. E foi daí que veio não só o conhecimento de marketing, mas conhecimento de psicologia, de história. Cara, eu estudo coisas até, assim, física, porque eu acredito num modelo de conhecimento que não é verticalizado. Eu acredito que quanto mais coisas você conhece, mais fácil você forma os links que compõem o raciocínio. Então, esse conhecimento multidisciplinar é uma das coisas que me caracteriza. E hoje em dia, não é que eu não veja mais valor em livros, mas eu tiro muito mais valor de observar o mundo operando e tirar as minhas próprias lições do que absorver o raciocínio de alguém pré-pronto. Mas fez uma parte central da minha história a curiosidade e a leitura até obsessiva de livros. Eu lembro que eu acordava, hoje em dia eu acordo às 3 da manhã para treinar porque eu quero subir o Everest em 2 anos e para fazer o Ironman, enfim, coisas que eu faço no triatleta. Mas há 3 anos atrás eu acordava às 3 da manhã para conseguir ler 2 rounds de 1h30 de leitura antes de ir para o trabalho. Então eu lia, fazia um café primeiro de 3h10 às 4h40, depois de aí tinha um break, tomava um banho, uns 20 minutos, comia alguma coisa, 5 horas da manhã, lia de 5 às 6h30 e aí depois ia para o trabalho. Então o meu conhecimento veio da minha curiosidade em cima dos temas. E mais uma vez, não uma curiosidade crua, mas uma curiosidade direcionada, porque eu precisava resolver esses problemas dentro de onde eu estava e eu não tinha as respostas. Você falou uma coisa, filosofia é uma coisa central da minha vida. Eu falei que eu não leio, mas eu leio sim. Eu leio filosofia grega, estoicismo. É uma coisa que é central na minha vida. Eu acho que as pessoas olham negócios de um ponto de vista bastante pragmático, de você entender os números, como se fosse uma arbitragem de matemática, você saber calcular as coisas, é você entender o jogo, conhecer as peças, mas eu acho, e todas as pessoas que eu vejo vencendo esse jogo, na hora que você está numa arrancada dessa da empresa e a sua irmã está com câncer,
por isso aqui é quem tem isso aqui muito forte. Porque senão na primeira porrada que a vida te dá, você vai abandonar esse sonho por um momento específico. Então você precisa ter uma cabeça muito forte. E eu encontrei na leitura de filosofia grega. Como a Velar Mídia se diferencia de agências de publicidade que oferecem serviços de marca pessoal? Fazendo tudo diferente. Eu acho que o mundo das agências de publicidade, ele está impregnado, e mais uma vez, as pessoas são muito boas, conheço vários criativos geniais, mas está impregnado por uma visão subjetiva do que é qualidade. Então são meia dúzia de caras que sentam em volta de uma mesa e fazem um brainstorm do que eles acham que a campanha deveria ser, ou do que eles acham que é o criativo correto para ser usado na contracapa da Veja ou no ambiente de mídia social. Eu não debato nada que é subjetivo, eu testo tudo. Tipo assim, se eu vou botar um vídeo para fora, eu faço um vídeo com 5 entradas diferentes. Porque os primeiros 3 segundos importam massivamente se a pessoa vai continuar assistindo o vídeo ou não. Se eu estou fazendo uma campanha para atrair leads para a Lince ou para algum outro cliente que a gente faz marketing inbound, eu coloco o e-book com 3 capas diferentes e com 3 chamadas, 3 copies, né? A gente chama de copy, a chamada que vem junto de uma publicidade. 3 copies diferentes e alterno eles rotativamente para saber qual é o que converte mais. Então, eu acho que esse DNA é uma mistura de arte e ciência que falta no mercado hoje em dia. As pessoas são muito subjetivas. Você senta, tem donos da verdade que já sabem de antemão qual é a campanha que vai operar melhor. E eu tenho a humildade de entender que tudo é subjetivo até a hora que você põe no mundo e deixa o mundo julgar se aquilo é bom ou não. Então eu testo tudo. Eu tenho um DNA assim, de growth hacking, de startup no mercado de publicidade. Isso é uma coisa que não existe. Boa. Bom, o meu projeto, é até interessante entender de onde tudo isso vem. O meu projeto de ajudar outros empreendedores, tirando dúvida, essas coisas, ele nasceu de um trabalho que eu já fazia no offline. Eu já mentorava certas pessoas no offline, eu pagava até certas coisas para algumas delas e eu adorava essa porra, isso me energizava de uma maneira assim, alucinante. Eu nunca tinha tido isso. Quem já trabalhou alguma coisa com uma ONG, deve saber um pouquinho do que eu estou falando. E eu não tinha isso na minha vida. Só que se tem uma coisa que eu não tenho é tempo. Eu não tenho tempo. Tão simples quanto isso. Assim, Pedro, que me conhece um pouco mais, a gente demora 3 semanas para marcar um almoço, porque minha agenda é uma loucura. Eu tive um café da manhã de 7h30 às 8h30, cheguei no escritório às 9h, tive um call de 9h às 10h30, peguei o carro, vim aqui, vou sair, tem uma reunião às 1h, às 2h, às 3h, às 4h e às 5h30. Então, tipo assim, essa é a minha vida, essa é a minha agenda. Então, eu não tinha tempo para dedicar a essa atividade. E aí eu falei, cara, vou colocar isso no digital, porque eu acho que tem um potencial de alcançar mais pessoas. E explodiu, basicamente. E eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que eu não tiro nenhum benefício disso aqui, porque me posicionar como uma referência em empreendedorismo, em marketing, nessas coisas, é claro que traz uma reputação para o que quer que eu esteja fazendo no back-end disso aí. Mas ele nasceu disso daí. E hoje em dia, se você reconhecer a forma como as plataformas funcionam, o YouTube é a única que deixa você ter profundidade. Porque o mindset da pessoa, quando ela está consumindo um feed de Instagram, ela não está procurando um conteúdo de 5 minutos. Cara, ela está encostada ali no Pelotis fazendo assim. Ela não quer um conteúdo mais profundo. O feed do Facebook até permite um pouco mais de profundidade, mas não tanto assim. Os meus testes me dizem que o tempo ótimo é ali 1,5, 4,5. Ninguém fica 20 minutos consumindo um negócio no Facebook. Alguém fica? Acho que não, né? Mas agora, quando você está no YouTube, o seu mindset é diferente. Você abre o YouTube para consumir uma coisa mais longa. Então, foi por isso que eu criei um canal do YouTube, porque é o ecossistema onde eu consigo passar uma mensagem com um pouco mais de calma, um pouco mais de profundidade. Uma cabeça muito forte, DNA de vendas, você tem que saber vender, e mais uma vez vender não é aquele vendedor chato que te empurra uma camisa, cara, é você saber alinhar interesse. Eu acho que é aí que muita gente erra. Eu sento numa mesa, tipo assim, eu não quero empurrar o meu produto, eu quero entender aonde ele se encaixa nos objetivos que o cara tem. Isso se traduz nas minhas ações, se traduz em tudo que eu faço. Então eu acho que, não só no Brasil, mas em qualquer lugar, é você ter na sua equipe, se você não é essa pessoa, porque mais uma vez, antes que todo mundo aqui ache que precisa sair daqui, fazer um curso de vendas e começar a vender, não é assim. Você pode ter pessoas no seu time que compõem esse skill set, mas eu acho que o time precisa ter alguém que seja um vendedor nato, alguém que seja por natureza extrovertido e tenha esse tipo de inteligência.
e o mindset. Porque é muito difícil mesmo. Você precisa querer isso e não pode ser só pelo dinheiro de curto prazo. Isso tem que estar alinhado com algum chip no seu shoulder que você quer tirar, alguma coisa que você quer provar. Tipo, precisa vir de algum lugar mais de dentro. Porque senão você desiste na primeira solapada. E vou dar um exemplo aqui de um amigaço meu, Felipe Gentil. Amigaço meu até das antigas, mas ele pivotou umas 3 vezes antes de chegar no modelo que está dando certo. E se você não tem essa capacidade de falhar, tipo assim, ele fez um marketplace de cursos. Primeiro, ele queria ser uma plataforma onde as pessoas hospedavam seus cursos e levavam um FII por isso. E não deu certo, assim. Mas não é que não deu certo, deu muito errado. Então, tipo assim, se você pega isso como um feedback pessoal sobre quem você é ou sobre qual é a sua capacidade, cara, você não vai tentar abrir de novo. Então, a parte do mindset é muito importante. Claro. Você acha que o brasileiro tem alguma característica, tipo, o brasileiro é meio assim, então eu vou vir desse lado, sei lá. Sim. Estou procurando a palavra certa para vocês não entenderem errado, mas não é egocêntrico, vaidoso. Eu acho que o brasileiro é vaidoso e apaixonado por internet. Acho que essas são 2 coisas que eu acho que mapeiam qualquer cohorte que você queira atacar. O brasileiro é vaidoso e ele é apaixonado por internet. Acho que vai evoluir muito. Tem muita gente falando sobre empreendedorismo, coisa que eu não via 5 anos atrás. E mais uma vez, eu não entrei nessa porque eu tive... E mais uma vez, adoraria ter tido uma aula igual a vocês, com um professor que tem a cabeça aberta o suficiente para trazer pessoas... Não, e não é para puxar o saco, é porque é verdade, cara. Para trazer pessoas que estão talvez 3, 5 anos na frente de vocês. Não é para trazer, o Jorge Paulo Lema que perdeu o tato do que é você abrir um negócio hoje, entendeu? É trazer pessoas que estão, cara, ali na esquina de vocês. Então, eu acho que é um movimento muito forte que eu não via há 5 anos atrás, porque senão eu teria passado por isso. Eu fiz faculdade também. Fiz um MBA e ninguém trouxe alguém para falar assim com uma experiência tão granular quanto a gente está trazendo hoje em dia. Mas é muito por aí. Eu acho que eu estou vendo isso agora de uma maneira muito forte. E você ainda tem muito empreendedorismo de palco. Gente que nunca fez bosta nenhuma, querendo falar e vender curso online, fazer o... Então, tipo assim, muito cuidado com quem você escuta. Mas tem muita gente, assim como o Gentil, como eu gosto de pensar que eu sou, como o próprio Luiz do Brownie. Aqui, eu estou falando do ecossistema Rio de Janeiro mesmo. Passando uma mensagem realista e uma mensagem, assim, não querendo iludir ninguém, porque isso aqui não é para todo mundo. Você precisa ter um tipo de cabeça e uma vontade diferente. Então, mas eu vejo muito avançado, porque mais uma vez, o Brasil está 5 anos atrás dos Estados Unidos para sempre. Tipo assim, acontecem as coisas lá, 5 anos depois acontecem aqui. E nos Estados Unidos essa cultura já está muito forte. Você já tem pessoas que nem querem mais fazer faculdade porque enxergam as oportunidades de uma carreira no empreendedorismo. Enfim, certo ou errado, é outra história, mas vem do fato de que as pessoas estão educadas sobre uma oportunidade dessa. Então, eu vejo muito avançado, principalmente por causa da internet, que você tirou os agentes, os middlemen das equações. Então, por exemplo, se você quer abrir um e-commerce hoje em dia, é só você ir para sua casa, se educar sobre como funciona o Shopify, como funciona a Vtex, e tipo assim, daqui a 2 semanas você tem um e-commerce vendendo, sei lá, meia. Entendeu? É só querer fazer. E há 10 anos atrás não era assim. Então, tem uma curva de aprendizado até começarem a aparecer os primeiros casos de sucesso, o boca a boca ser contado e ter material de qualidade suficiente na internet para poder apoiar essa trajetória, mas eu não tenho dúvida que vai ser exponencial. Daqui a 5 anos é, tipo assim, irreconhecível em relação a hoje em dia. Eu acho que a oportunidade é igual para todo mundo. A vantagem que vocês têm, que eu tenho, é que nós somos nativos nesse ecossistema. O Facebook não dá medo na gente, a gente sabe como funciona. O Instagram não dá medo na gente, a gente sabe como funciona e isso é uma vantagem, sim. A idade média das minhas empresas é 26 anos. Eu acabei de passar uma semana em Nova York, flutuando em algumas agências digitais lá, cara, só tem fedelho. Tipo assim, tô falando sério, porque é nativo pra gente. Então, dependendo do que você faz, tem uma vantagem assimétrica, assim, em você ter 20 anos. Agora, a questão de se é a hora certa, se começar mais jovem é
é uma boa opção? Eu não acho, eu tenho certeza, pelo seguinte, eu sei que vários de vocês aqui têm pressa para fazer alguma coisa, então, eu preciso já dar certo, eu preciso disso, eu preciso daquilo, vocês não precisam. Vocês podem literalmente fazer tudo errado pelos próximos 10 anos, e ainda ter muito tempo para fazer o que vocês quiserem da vida de vocês. É muito por aí que eu penso. Então, e a gente tem que ser prático. Alguém com, sei lá, com mais idade tem que passar essa decisão por outras coisas. Pô, e meus filhos? Como é que eu vou alimentar eles? E será que eu tenho tempo para educar eles da maneira que eu quero ou gosto? Você tem que equacionar isso. Mas, cara, na hora que você ainda mora com os seus pais, ainda tem esse privilégio, você pode focar 1.000.000% nisso daqui. E você pode falhar, e você pode dar errado e ainda ter tempo de recomeçar, porque à medida que você vai ficando mais velho, você precisa ser prático, as contas chegam. E o papai e a mamãe não pagam mais. E você tem responsabilidades, talvez por indivíduos menores que dependem de você, e você vai começar a precisar filtrar as suas decisões e a quantidade de risco que você toma por essas coisas, e aí eu acho que a decisão deixa de ser tão fácil assim. Então, eu acho que é a hora de tentar alguma coisa. Obrigado.